Continuando então o estudo da competência, vamos analisar o que diz o anteprojeto de Código de Processos Coletivos elaborado pelo professor Antônio Gide. Antes só faço um alerta. Todos esses anteprojetos de Código de Processo Coletivo que a gente está estudando são modelos para se estudar, são modelos para propor soluções, mas não são normas, não são normas jurídicas porque não foram aprovados, não foram aprovados por um processo legislativo. Então, eles servem como orientação, servem como propostas de solução e é nesse sentido que a gente está estudando esses anteprojetos aqui. Veja o que diz então o artigo 4º do anteprojeto Gide. Diz que, em caso de Estado federado, as ações coletivas serão propostas 1. No foro do local onde ocorreu ou teria ocorrido o dano quando for de âmbito local. 2. No foro da capital do Estado, na Justiça Federal, para os danos de âmbito estadual ou regional. 3. No foro do Distrito Federal, na Justiça Federal, para os danos de âmbito nacional. Existe aqui um problema ainda inédito, um problema que a gente ainda não viu. Em primeiro lugar, você percebe que esses critérios utilizados por esse artigo 4º do anteprojeto Gide são critérios muito parecidos com aqueles que a gente tem hoje na legislação. São critérios abertos. Porque Antônio Gide é um dos autores que acredita que esses critérios abertos favorecem uma interpretação mais adequada. Costuma-se falar aqui no princípio da competência adequada. Quer dizer, sempre que uma regra de competência tiver uma solução absurda, ou sempre que uma regra de competência implicar numa restrição ao ajuizamento de uma demanda coletiva, eu tenho que interpretar essa regra de modo a ajuizar a ação sempre no foro mais adequado. Daí a ideia de um princípio de competência adequada, que é um princípio trabalhado por vários autores, né? Elton Venturi, Fred Dias Jr., o próprio Antônio Gide trabalha com esse princípio. Agora, além de utilizar esses critérios abertos muito similares aos critérios utilizados hoje pelo nosso legislador, essa proposta tem ainda um problema adicional, que é criar competência para a Justiça Federal. Como você viu, de acordo com essa proposta constante do artigo 4º do anteprojeto Gide, os danos de foro regional e os danos de âmbito regional e os danos de âmbito nacional serão ajuizados na Justiça Federal. Essa é uma ideia interessante justamente para evitar aquele problema que a gente viu no bloco anterior, na nossa aula anterior, a respeito de influência política no julgamento da causa. Agora, o problema é que um código de processo coletivo, uma lei ordinária, não pode criar competência para a Justiça Federal, porque a competência da Justiça Federal é dada constitucionalmente. É o artigo 109 da Constituição que diz quais são as competências dos juízes federais. E uma norma inferior não pode criar regra que derrogue a norma superior. Isso viola um princípio básico aí de teoria geral do direito. Nesse sentido, a proposta pode ser válida como sugestão para uma eventual emenda à Constituição, mas nunca como uma efetiva proposta de código de processo coletivo, já que eventualmente um código de processo coletivo seria aprovado por lei ordinária, seria norma infraconstitucional. Além disso, uma outra questão que nenhuma dessas propostas, nem da USP, nem do Gide, nem do anteprojeto elaborado na UERJ, na Unesa, nenhum desses anteprojetos resolve, é a questão referente à competência do juiz do Distrito Federal. Por que, afinal de contas, o juiz do DF pode julgar causas envolvendo dano de âmbito nacional? É porque ele é mais juiz do que o juiz da capital? É porque ele tem mais poder do que o juiz do interior? Ou, uma outra premissa aqui, né? Vamos questionar uma outra premissa. Por que o juiz da capital pode julgar ações envolvendo danos de âmbito regional, mas o juiz do interior não pode? É porque o juiz da capital é melhor que o juiz do interior? É porque ele tem mais poderes? Nenhuma dessas respostas é correta, porque um juiz tem tanta jurisdição quanto o outro. O que muda de um para o outro é simplesmente a sua competência. Então, se eu for na origem do regime de competência, eu não consigo simplesmente explicar por que um juiz do interior não pode julgar uma ação de âmbito nacional ou de âmbito regional, mas um juiz do Distrito Federal ou um juiz da capital do estado pode. Então veja,
eu continuo aqui com vários problemas sérios para resolver. E esse ainda não é o pior problema. Já que a gente está trabalhando com anteprojetos de Código de Processo Coletivo, vamos analisar rapidamente o que diz o artigo 19, parágrafo 5º desse anteprojeto elaborado na USP. Diz o seguinte: os membros do Ministério Público poderão ajuizar ação coletiva perante a Justiça Federal ou Estadual, independentemente da pertinência e ao Ministério Público da União, do Distrito Federal ou dos Estados e, quando se tratar da competência da capital do Estado ou do Distrito Federal, independentemente de seu âmbito territorial de atuação. O que significa essa proposta de norma? Significa basicamente o seguinte: se eu sou membro do Ministério Público Federal, eu posso ajuizar uma ação na Justiça Estadual ou na Justiça Federal. Isso até agora não é novidade, porque isso já acontece. A novidade é que o membro do Ministério Público Federal do Estado de Santa Catarina poderia ir até o Estado do Ceará ajuizar uma ação lá e voltar para o seu Estado. O problema é que esse artigo 19, parágrafo 5º, não explica o que vai acontecer com essa ação proposta fora do âmbito de competência do promotor de justiça ou do procurador da República. Então, veja só, o promotor de justiça do Estado do Paraná vai passar férias no Mato Grosso, acha que tem algo errado por lá, resolve ajuizar uma ação coletiva e deixa a ação coletiva lá. Volta de férias e quem é que vai cuidar daquela ação coletiva? É o próprio promotor de justiça que ajuizou fora do seu âmbito de competência territorial? Ou essa ação coletiva vai ficar de presente para aquele promotor de justiça do Estado do Mato Grosso? Veja, com a ideia de ampliar a legitimidade, com a ideia de estimular o ajuizamento de ações, esse artigo 19 do anteprojeto USP acaba criando um problema ainda maior, que é a possibilidade de ajuizamento de ações de maneira irresponsável. Não dá para confiar cegamente no Ministério Público, assim como não dá para confiar cegamente em associações ou em qualquer legitimado coletivo, pelo simples fato de ser legitimado coletivo. Não é o fato de ser legitimado que faz com que esse representante seja um representante adequado. É a sua atuação no caso concreto que vai determinar isso. Então, não dá para atribuir um poder sem controle aos membros do Ministério Público, ainda que hoje o MP seja de fato o maior autor de ações coletivas, tenha encampado o processo coletivo e tenha uma importância, um protagonismo muito forte no âmbito do processo coletivo, essa é uma situação que pode não perdurar para sempre. De todo modo, como uma tentativa de resolução desses problemas decorrentes dos critérios de competência, a gente pode estudar uma interpretação que tem sido feita ultimamente pela STJ, é uma interpretação nova, mas que, felizmente, tem se consolidado. Por que ela tem se consolidado? Porque, durante anos, toda a doutrina trouxe todos esses problemas que eu acabei de mencionar para vocês. Durante anos, toda a doutrina processual coletiva demonstrou os problemas decorrentes do nosso regime de competência e da restrição territorial à eficácia da decisão coletiva. Em razão desses problemas todos, hoje, recentemente, o STJ tem adotado uma outra linha decisória que parece bem mais coerente e que, pelo menos em princípio, resolve grande parte dos problemas que a gente tem decorrentes dos critérios de competência e de restrição territorial. Acompanha na tela o esquema que eu montei para você, para que você perceba exatamente qual é a extensão do dano e qual é a competência territorial vinculada a esse critério. De acordo com a jurisprudência atual, de acordo com a interpretação atual do STJ, dano local seria aquele que atinge uma ou várias comarcas ou subseções, mas não a capital do Estado. Nesse caso, a competência para julgamento será de qualquer uma dessas comarcas ou subseções, sendo que a eficácia da decisão será local. Perceba aqui qual é o critério. O STJ adota o critério atualmente exposto na legislação, mas faz uma interpretação de acordo com aquele princípio da competência adequada. O que diz então o STJ? Dano local é aquele dano que abrange uma ou mais comarcas ou subseções, porque você sabe que a diferença entre comarca e subseção é simplesmente uma diferença de justiça. Na justiça estadual, a divisão territorial, a divisão do território, a divisão da competência territorial é feita em comarcas. Na justiça federal, essa divisão é feita por subseções. Então, se o dano abrange
mais de uma comarca ou mais de uma subseção, mas não toca a capital do estado, então o dano será considerado local. Logo, a ação será ajuizada no foro do local do dano. Qual é o foro do local do dano se o dano abrangeu 4 comarcas? Qualquer uma delas, sendo que a competência vai ser definida, então, por prevenção. A comarca onde for ajuizada a primeira ação será considerada foro prevento. Nesse caso, a eficácia da decisão será local. Por que a eficácia da decisão será local? Para corrigir o problema decorrente do artigo 16, que impõe aquela restrição territorial. Como é que se faz para interpretar esse artigo 16 de maneira coerente com os fundamentos do processo coletivo? Ora, se o dano é local, o juiz da comarca A, onde foi ajuizada a ação, terá competência para proferir a decisão com validade para toda aquela localidade. Em outras palavras, a competência do juízo não é só uma competência dentro daquela comarca, mas uma competência para que a sua decisão gere efeitos nas 4 comarcas, nas 5, nas 6 comarcas, porque afinal de contas, se o dano local, a sua competência também é local. Logo, a eficácia da decisão é uma eficácia local. Veja que essa é uma interpretação inteligente e que praticamente resolve o problema decorrente da limitação à eficácia das decisões coletivas. Prosseguindo então com a atual jurisprudência do STJ, a atual interpretação STJ no que diz respeito a dano regional. Ora, se o dano local é aquele que abrange várias comarcas, mas não a capital, dano regional, então, seria aquele que engloba a capital do estado. A competência para julgamento será do juízo da capital do estado e a eficácia da decisão será regional. O que significa, então, essa nova interpretação? Veja, se dano local é aquele em que o dano acontece envolvendo várias comarcas ou subseções, mas não a capital, dano regional será aquele que atingir a capital. Pode ser só a capital, vai ser considerado dano regional. Pode ser a capital, mais outros municípios, mais outras comarcas ou subseções, será regional. E a grande sacada, a grande inteligência dessa interpretação aqui é perceber que se o dano é regional, o juiz na capital do estado não está agindo só com competência dentro daquela comarca ou subseção. Ele está agindo com competência regional. Ora, se o dano é regional, a competência do juiz tem que ser regional também. O seu foro de competência territorial, seu âmbito de competência territorial é regional. Por isso, a eficácia da decisão será regional também. A decisão do juiz vai ter efeitos em todo aquele estado ou em toda a região em que aconteceu aquele dano. Veja que, de novo, essa é uma interpretação inteligente que praticamente resolve aquela restrição desarrazoada imposta pelo artigo 16 da Lei de Ação Civil Pública. E, finalmente, o que seria, então, dano nacional? Dano nacional, de acordo com essa orientação nova do STJ, seria aquele que engloba mais de uma capital do estado. Se ele engloba mais de uma capital do estado, então a competência para julgamento vai ser do juízo de qualquer uma das capitais concorrentemente, ou ainda o juízo do Distrito Federal. Então, aqui, como a competência do juiz de qualquer capital do estado vai ser uma competência para julgar um dano nacional, a sua decisão também terá eficácia nacional. Desse modo, resolve-se aquele problema de a decisão do juiz valer em um estado e não valer no outro. Mas cuidado com o seguinte, embora seja uma interpretação inteligente, ainda é uma nova orientação. Ainda há vários tribunais, ainda há vários juízos que não seguem essa interpretação, que não seguem essa nova orientação. Então, é importante saber que existe uma maneira de se interpretar arrazoadamente, de maneira razoável, a restrição legal. Há uma maneira de se interpretar razoavelmente as regras de competência, mas nem todos os juízos seguem ainda essa interpretação. E perceba também que essa nova orientação do Superior Tribunal de Justiça acaba resolvendo uma interpretação anterior, que eu nem tinha mencionado, mas que é importante você saber que existiu por um bom tempo, que era mais ou menos a seguinte. O juiz de primeiro grau
proferiria uma decisão e a sua decisão valeria simplesmente naquele estado. Quando o tribunal, em segundo grau de jurisdição, analisasse a causa, o tribunal proferiria um acórdão e o acórdão também valeria dentro daquele estado. Ou, se fosse um tribunal regional federal, dentro ali do seu âmbito de competência territorial. Posteriormente, se houvesse recurso ao STJ ou ao STF, como estes são tribunais que têm competência em todo o território nacional, recebem causas de todo o território nacional, então a decisão, após o julgamento pelo STJ ou pelo STF, a decisão aí sim teria eficácia nacional. Essa era uma interpretação anterior do Superior Tribunal de Justiça, mas que, apesar de parecer razoável, fazia o menor sentido, porque ela simplesmente violava a ideia de interesse recursal. Imagine a seguinte situação: eu sou uma associação e eu, associação, ajuizo uma ação civil pública. Ganho. Se eu quiser que essa decisão tenha eficácia em todo o território nacional, eu que ganhei vou ter que recorrer da própria sentença que deu ganho de causa para mim, para que o tribunal analise. Mas o tribunal analisando não adianta nada, porque a decisão continua tendo eficácia em âmbito estadual. Então, eu que ganhei 2 vezes, vou ter que recorrer de novo da decisão que deu ganho de causa para mim, para que o acórdão seja analisado pelo STJ ou pelo STF, para que daí, se eu ganhar, o STJ e o STF deem eficácia nacional à decisão. Quer dizer, claro que o vencedor de uma demanda não pode recorrer, não pode porque não tem interesse recursal. E ainda assim, ainda que quisesse recorrer só para aumentar, só para expandir os efeitos da decisão, isso impõe um risco absolutamente desnecessário. Quer dizer, essa era uma solução que não se amoldava sequer à lógica do processo coletivo e muito menos à lógica do processo individual, em que, para recorrer, eu preciso demonstrar interesse recursal, eu preciso demonstrar uma utilidade no provimento do meu recurso. Se eu já ganhei a ação, não tem por que eu apresentar um recurso. Com isso, então, a gente finaliza o estudo da competência. Espero que você tenha percebido que são várias as investidas do Poder Executivo Federal na tentativa de limitar os efeitos da decisão. Espero que você tenha percebido também que essas tentativas não levam em consideração qualquer conhecimento técnico, conhecimento teórico ou mesmo qualquer afinidade com os princípios que governam o processo coletivo, mas que é nossa função na qualidade de juristas, de intérpretes das leis, das normas, da Constituição, é nossa função atribuir uma interpretação que dê a máxima efetividade a esses princípios. Por exemplo, dando uma maior aplicabilidade ao princípio da competência adequada. Quer dizer, é nossa atribuição construir um sistema de processo coletivo lógico, coerente e, mais do que isso, pragmático. Um processo coletivo que funcione na prática, porque, afinal de contas, é para isso que ele foi construído. Então, desejo um bom estudo para você.